Olá, eu sou Marcelo Caetano, sou sócio da Venda Mais, responsável pelas áreas de diagnóstico, treinamento e consultoria em vendas. Eu sempre que possível respondo perguntas que me mandam por e-mail, respondo por vídeo ou gravo alguma coisa pessoal, mas quando é um assunto que eu acho que é interessante de compartilhar com as pessoas, eu prefiro colocar aqui e disponibilizar esse assunto para vocês. Geralmente os assuntos que vêm até mim são assuntos relacionados com a área de vendas e algumas vezes assuntos um pouco mais estratégicos. E hoje eu recebi aqui uma solicitação para falar sobre um assunto que eu considero mais estratégico. Um leitor, né, dos nossos informativos ou da Venda Mais mandou para mim uma pergunta dizendo o seguinte: eu tenho uma empresa de assistência técnica e essa empresa de assistência técnica presta serviço para diversos fornecedores do mercado. E eu recebi uma excelente proposta para ser exclusivo de uma empresa, para fazer assistência técnica exclusiva dessa empresa. E eu estou muito tentado a tomar a decisão de aceitar essa proposta. Então eu quero aqui conversar um pouco com vocês sobre esse assunto, porque essa história de exclusividade, nesse caso de uma empresa de assistência técnica, mas que poderia ser em outras várias empresas, é sempre um assunto bastante delicado e um assunto que merece bastante atenção. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você fecha exclusividade, é preciso que você tenha vantagens que sejam muito, mas muito grandes mesmo. Porque fechar exclusividade eu digo que é mais ou menos como um casamento, né? Quando você namora, pode até ser mais ou menos, né? Mas quando você casa, pelo menos você tem expectativa de que passe a ser muito melhor. E às vezes é e às vezes não é. E o problema é quando não é. O problema é quando a situação não corre da maneira com que você espera. Então, por exemplo, eu vou contar aqui uma situação que se passou na minha família, se passou com minha mãe. Há um tempo ela comprou um refrigerador e o refrigerador ainda na garantia deu problema. Isso infelizmente acontece. E quando deu problema ela falou bem assim: Caetano, me ajuda aqui, eu preciso resolver esse problema. Eu falei: vou resolver para você. Peguei a lista ali pelo Google e saí para procurar assistências técnicas, né? Assistências técnicas que prestavam serviço exclusivamente para aquela marca. Então eu peguei o telefone, liguei para a primeira e eles me responderam: olha, nós até prestamos assistência para essa marca, mas nós não prestamos assistência durante a garantia. Eu falei: por que não? Porque nós tínhamos um contrato de exclusividade com essa marca e nós não temos mais. Hoje nós somos multimarca e nós não atendemos durante a garantia. Eu falei: legal. Procurei a segunda e a segunda me deu uma outra resposta. Resumindo, minha mãe mora na região metropolitana de Curitiba, eu também resido em Curitiba, aqui em Curitiba, e eu fui achar uma empresa que prestava assistência técnica numa outra cidade da região metropolitana de Curitiba, do outro lado da cidade. Então veja só que as empresas que prestavam assistência exclusivamente para essa empresa durante o período, né, de garantia legal ou de garantia da fábrica, que era, se não me engano, 2 anos do produto, elas tinham simplesmente abandonado essa empresa e foram para outro caminho, né? Quando aquilo aconteceu, eu falei assim: peraí, eu vou fazer uma volta aqui, eu vou fazer um retorno e eu quero entender um pouco desse movimento. Liguei para as duas consideradas maiores, né? Que eu via pelo menos ali no Google como 2 empresas maiores e falei o seguinte: me conte uma coisa, por que vocês não são mais exclusivos da marca X? E eles me disseram o seguinte, perguntaram primeiro por que eu queria saber isso, né, obviamente, né, e aí eu usei a Venda Mais como fonte de informação e eles me falaram o seguinte: olha, Caetano, inicialmente a proposta parece realmente muito interessante, inicialmente a proposta é muito sedutora. Mas o problema de quando você é exclusivo é que você começa a ter um controle muito grande na sua operação e esse controle é exercido por uma empresa só. E quando você começa a ter o controle exercido por uma empresa só, você passa por alguns problemas. Por exemplo, quando falta peça na fábrica, na indústria, quando falta peça na indústria, ele simplesmente entra em contato, você pede o produto, tem clientes para fazer assistência técnica aqui e esses produtos simplesmente não tem. Então, quando você começa a ter problema, por exemplo, de falta de produto, você fala: opa, eu estou perdendo dinheiro por ser exclusivo dessa marca, porque eu estou aqui com uma série de produtos que eu preciso fazer a manutenção e eu só vou ganhar meu dinheiro fazendo a manutenção, e se eu não tenho o produto na fábrica, isso tem um problema. É óbvio que quando eu fechei o contrato de exclusividade com eles, eu não previ esse tipo de situação.
Mas esse tipo de situação é normal e eu mesmo digo para você, a situação é normal, acontece em uma série de empresas. Só que quando você tem vários parceiros, um está com falta de produto, o outro tem produto, você consegue trabalhar isso de uma maneira muito mais eficiente, de uma maneira muito mais inteligente. Agora, quando você tem um só parceiro, você está preso a ele. E ele me falou, Caetano, na hora não adianta você falar, meu Deus, eu estou perdendo dinheiro. Eles vão falar, pois é, nós também estamos perdendo dinheiro, porque não tendo o produto para fazer a manutenção, nós também perdemos dinheiro. Mas veja que você começa a ficar preso, não quando corre tudo bem, quando corre tudo bem até pode ser mais interessante, eles pagam uma taxa maior, muitas vezes eles garantem alguns produtos aqui em estoque, mas o grande problema é quando você tem realmente uma dificuldade grande, ou quando a empresa apresenta algum tipo de problema, alguma lentidão na sua operação, aí você descobre que você realmente está com o seu negócio preso e atrelado a uma empresa exclusiva. Quando você não é exclusivo, veja, você perde muito, porque você não faz manutenção nos produtos que são os produtos ali, no caso deles, os produtos do primeiro ano, do segundo ano, mas grande parte dos produtos do mercado não são produtos de primeiro ou de segundo ano, são produtos que estão lá para trás e que você pode cobrar de uma maneira diferenciada e você pode ter uma renda diferenciada. Então, nós optamos, ele me disse, por trabalhar com várias marcas. Isso nos dá mais segurança no nosso negócio e eu confesso que quando eu tomei a decisão eu não pensei nesses momentos em que tudo não anda tão bem e isso realmente acontece nas empresas. Então o que eu queria conversar com você é exatamente essa reflexão. Eu fiz outro telefonema e o que eu ouvi foi muito parecido, né? Segundo ponto que eu ouvi, que aí já é um pouco de sacanagem, são as mudanças da regra, né? A empresa promete trabalhar dentro de um processo, dentro de um sistema, mas essas regras com o tempo mudam. Muda diretor, muda presidente, muda dono, e aí a regra já não é mais aquela. Eu já não consigo mais te pagar tal percentual, eu já não consigo mais te pagar dessa maneira, eu preciso de mais prazo para te pagar, e de repente, segundo o segundo telefonema que eu fiz, ele me disse, de repente você está preso a uma empresa na qual você não tem mais. E aí quando você resolve voltar para o mercado, muitas empresas que você gostaria de trabalhar não querem mais trabalhar com você porque você as abandonou. Então, essa é uma conversa estratégica, né? Quanto vale a pena você ficar preso ou atrelado a um único fornecedor? E realmente é uma dúvida muito grande que o mercado tem e ele não, de verdade, essa dúvida, a minha posição é que ficar atrelado a um único fornecedor é um risco muito grande. Se for para ser atrelado a um único fornecedor, você tem que ter um fio, uma garantia mínima, você tem que ter uma série de benefícios. Ainda assim, você corre o risco de mudanças de regra no decorrer do período. E não vai ter contrato que segure essas mudanças de regra no curto, médio ou longo prazo. Então a pergunta que eu faço para você é, você colocaria sua empresa e o seu negócio na mão de um único parceiro? Porque essa é a decisão. Quando você montou o seu negócio, você montou porque você queria ter independência, porque você queria ter autonomia. E quando você coloca todo o seu negócio na mão de um único parceiro, na verdade você está jogando contra essa autonomia que você decidia ter, que você decidiu ter ou que você optou por ter. Então esse questionamento que eu faço para você, será que de verdade vale a pena ter um único fornecedor? Minha ideia é que não. Legal? Meu nome é Marcelo Caetano, sou sócio da Venda Mais, um prazer falar com você. E sempre que você quiser me mandar alguma informação, é só você mandar para o meu e-mail, caetano@vendamais.com.br, e eu vou ter um prazer enorme de responder para você por e-mail ou, quem sabe, aqui por vídeo. A gente volta a encontrar com certeza nesse ano de 2016. Um grande abraço e até a próxima.